vai ser pesada. Vamos lá, então. Boa tarde aí a todos. Presentes os vereadores André Santos, Celso Gianazzi, Milton Ferreira e Gilberto Natalini. A número legal e na condição de vice-presidente da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, declara abertos os trabalhos da 8ª reunião ordinária virtual do ano de 2020, convocada para hoje, dia 22 de julho de 2020. Informo que esta reunião está sendo transmitida pelo portal da Câmara Municipal de São Paulo, no endereço www.saopaulo.sp.leg.br, em auditórios online, link auditório virtual e no canal do YouTube da Câmara Municipal de São Paulo. Para esta reunião foram convidados para discutir a situação do Hospital Sorocabana, a Secretaria Municipal de Saúde, representada por Luiz Carlos Amargo, um grande abraço para o senhor, doutor Luiz Carlos Amargo, superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal. O Conselho Municipal de Saúde, representado por Rubens Alves Pinheiro Filho, conselheiro municipal de saúde. Boa tarde também, senhor Rubens Alves. A Procuradoria-Geral do Estado, representado pela procuradora Angélica Maiale Veloso e pelo procurador Paulo Henrique M. Oliveira. Obrigado, então, pela presença dos representantes aí da Procuradoria-Geral do Estado. Também foram convidados a Secretaria Estadual de Saúde, que não enviou representante, e a Procuradoria-Geral do município, que também não enviou representante. Eu quero falar agora sobre o motivo, até para que quem não sabe do motivo possa ter um entendimento, o motivo dessa reunião. Essa reunião de hoje surgiu graças ao requerimento 14 de 2020, da vereadora Juliana Cardoso, que solicita uma visita dessa comissão ao Hospital Sorocabana, acompanhada de profissionais da área da engenharia e também arquitetura, para verificar a instalação dos novos leitos, bem como o estado dos 5 andares fechados do prédio. Como a Secretaria Municipal de Saúde nos informou que não seria possível a visita, pois o local se encontra em reforma e não oferece condições de segurança, ficou então acordado pelos nobres vereadores de trazermos para uma reunião as partes envolvidas na questão do Hospital Sorocabana e de sua eventual transferência para o município. Bem, antes de iniciarmos as perguntas dos vereadores, vamos abrir a palavra aos nossos convidados para as suas considerações iniciais. Mas é importante a gente trazer ciência para todos que nós vamos criar uma regra básica de que a nossa reunião deve acontecer até às 14h15, com algum atraso, no máximo às 14h30, porque nós vamos ter a sessão plenária hoje, e hoje há um projeto que trata da questão da escola, e realmente a gente precisa se preparar para esse projeto, para essa sessão, porque vai ser bem pesado e é muito importante, as pessoas estão esperando da nossa parte um posicionamento. Então, solicito aos convidados que as respostas ocorram em torno de 3 minutos e que todas as perguntas formuladas pelos nobres vereadores ocorram de uma vez em seu momento de fala. Há algum vereador que gostaria de acrescentar alguma coisa dentro dessa regra ou apresentar alguma sugestão? Ou podemos seguir com esse entendimento? Ok, quero então registrar também a presença da nossa amiga, a vereadora Juliana Cardoso. Grande abraço, Juliana. Tá? E nós vamos então abrir aqui para as considerações iniciais dos convidados e em seguida as falas dos nobres vereadores. Convido então para fazer o uso da palavra o senhor Luiz Carlos Zamarco, superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, HSPM, representando a Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado aí pela consideração, pela gentileza de estar participando conosco aqui dessa reunião tão importante para essa comissão e, é claro, para a nossa população. Suas considerações iniciais, doutor. Boa tarde, vereador André Santos. Eu que agradeço a oportunidade de falarmos um pouquinho sobre o Hospital Sorocabana. Quero cumprimentar a todos os outros vereadores, o vereador Gilberto Natalini, o vereador Celso Gianazzi, vereadora Juliana,
e aos demais que eu não estou vendo aqui na tela, tá? Sobre o Hospital Sorocabana, a gente tem só um pouquinho da história do Sorocabana. Ele foi um hospital inaugurado em 1955 por um decreto do governador Adhemar de Barros, e onde ele passou aquela propriedade para a Associação dos Ferroviários, que administrou durante 50 anos o hospital até 2010, quando, por um problema financeiro, esse hospital foi fechado. E como nesse decreto inicial constava que, com o fechamento do hospital, ele teria que ser devolvido ao governo do Estado, ele foi devolvido ao governo do Estado, e desde então existe aí um impasse entre o governo do Estado e essa associação dos ferroviários na propriedade desse hospital. Aliado a isso, existe uma série de ações judiciais associado a esse imóvel. Inclusive, em 2018, ele foi para leilão para atender uma demanda de ações judiciais trabalhistas. Uma ação do Estado, esse leilão foi suspenso, mas ainda existe essa luta na justiça em relação a esse imóvel. Existe uma conversação já há um longo tempo, uma negociação entre a Prefeitura de São Paulo e o Estado para incorporar esse hospital e administrar esse hospital, que é uma unidade importante para a região oeste, onde nós não temos nenhum hospital municipal, aliás, nem estadual, não temos nenhuma unidade hospitalar naquela região. Quem atende aquela região é o Hospital Hungria de Pirituba, que já é sobrecarregado, que fica do outro lado do rio. Em 2012, foi feito um decreto que permitiu que a Prefeitura usasse durante uma ação precatória, né, uma sessão precária, desculpa, uma sessão precária que permitiu que a Prefeitura utilizasse esse espaço durante 20 anos, o espaço do andar térreo. E aí, nesse espaço do andar térreo, em 2013, foi colocado uma AMA, uma AMA 24 horas e uma AMA especialidades. E, posteriormente, foi colocado, em 2013, acho que 2014, foi colocado um SER também pela Prefeitura para funcionar naquela região, naquele espaço do andar térreo. E, desde então, tem funcionado desta forma. A Prefeitura já tentou algumas vezes negociar os outros andares com o Estado, os outros andares do hospital, mas, infelizmente, ainda assim não foi possível, porque existe esse impasse entre o Estado e a associação, com várias documentações da associação nos demais andares, que a Prefeitura, inclusive, não tem acesso a esses andares. Aí, como nós utilizamos essa parte da AMA, SER e AMA Especialidades, que depois virou uma rede hora certa, nesse andar térreo, tinha uma parte do andar térreo que não era utilizado. E agora, com a... Estão me ouvindo? Oi? Desculpa, por causa do tempo. Ah, tá. E agora, com a pandemia, a gente está aproveitando esse espaço para fazer uma reforma, onde foram previstos inicialmente 60 leitos, 6 leitos de UTI, 54 leitos de enfermaria. Mas que durante a reforma a gente está verificando que não vai caber 60, vai caber 57 leitos. Continuaremos com 6 de enfermaria, e 6 de UTI e 51 de enfermaria. Ok. Esse é um breve histórico que eu tenho do Hospital Sorocabano e do que nós estamos fazendo lá na Prefeitura. Certo. E à medida que a gente for tocando aqui a reunião, vocês vão acrescentando alguns tópicos que consideram um pouco mais importantes também para ser apresentado, que às vezes em 3 minutos realmente não dá para ser apresentados. Bem, muito obrigado então pelas suas considerações iniciais, senhor Luiz Carlos Amar. Eu quero convidar agora para fazer uso da palavra o senhor Rubens Alves Pinheiro Filho, conselheiro municipal de saúde, representando o Conselho Municipal de Saúde. O senhor tem 3 minutos. Obrigado. Boa tarde, vereador André Santos, presidente. Agradecemos, em nome do Conselho Municipal, a presença e o convite para essa importante reunião.
Quero cumprimentar também a doutora procuradora Angélica Veloso, o doutor Paulo Henrique, e na figura da vereadora Juliana Cardoso, todos os parlamentares presentes. Tá? Nós estamos há tempos tentando, e o doutor Zamarco, desculpa, doutor Zamarco também, o nosso cumprimento. Nós estamos há tempos nessa diligência pela reabertura do Hospital Sorocabana. E temos encontrado uma série de dificuldades de uma forma menos contundente, né, de desinformação a respeito da condução dessa. Porque até dezembro do ano passado, rapidamente, né, nós tínhamos reuniões constantes com o secretário Edson Aparecido, que ele estava dizendo que havia sido encaminhado a municipalização do hospital. A partir de dezembro não tivemos mais nenhuma notificação e voltamos a essa carga a partir do momento da nova gestão do Conselho Municipal de Saúde a respeito da situação do hospital. E fomos informados que não havia mais, pelo próprio secretário, que não havia mais possibilidade do município gerenciar essa questão. E isso nos deixou numa situação complicada. Então, pela questão colocada pelo secretário, nós entendemos que agora a situação está voltada para a Procuradoria do Estado de Saúde, e é onde nós estamos começando a querer cobrar essa situação. Lá a área precisa de uma definição, e não ser fatiada como está sendo fatiada agora, né? Por pedacinhos e pedacinhos, para que possa atender a população. Não é isso realmente que nos interessa lá. Nos interessa o hospital pleno e uma discussão com a comunidade de que hospital nós queremos lá. Então, essa questão, para nós, é fundamental, uma resposta concreta do que pode ser feito com esse espólio do Hospital Sorocabana. Tá? Agradeço aí a atenção e estamos à disposição para mais conversa. Muito obrigado, então, pelas suas considerações. Agora eu quero convidar para fazer uso da palavra a procuradora Angélica Maiali Veloso, e representando a Procuradoria-Geral do Estado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Eu sou procuradora assistente da Procuradoria do Contencioso Ambiental e Imobiliário, e essa ação vem sendo conduzida pela nossa unidade. Para que vocês possam entender, o Estado de São Paulo, em 1955, fez a doação dessa área para a associação com o cumprimento de certos encargos. Em 2010, começou a se verificar que algumas instalações estavam sendo desativadas, que esses encargos não estavam sendo bem cumpridos. E em 2011, se não me engano, o hospital foi fechado as suas atividades por conta de uma fiscalização da vigilância sanitária. Em face dessa situação, o Estado de São Paulo propôs uma ação objetivando anular essa doação por descumprimento desses encargos que foram impostos. O que nós temos hoje? Nós conseguimos uma liminar, o Estado de São Paulo tem a posse dessa área, mas nós estamos ainda com essa questão para ser analisada e julgada pelo Judiciário, porque a associação... Põe no mudo aí, por favor, doutor Milton. Ou a assessoria, se tiver condições de mutar aí o microfone dele, por favor. Eu já ativei o mudo do vereador. Ok, obrigado. Então, continue, por favor. Ok. O que nós temos hoje, processualmente falando, o doutor Paulo depois pode até explicar melhor, porque o processo está sendo conduzido por ele. Nós temos uma discussão agora em que a associação pretende a realização de uma prova pericial. Eles conseguiram isso no Tribunal de Justiça, que houvesse essa possibilidade de ampla defesa, porque eu acredito que eles pretendam comprovar que não descumpriram os encargos. E nós estamos agora na dependência deles depositarem esses honorários para que seja iniciada a perícia no local, para que se defina se houve ou não o descumprimento do encargo, e aí o juiz terá elementos para julgar essa ação e definir se essa área vai ser retomada ao patrimônio do Estado.
Em linhas gerais, é isso que está acontecendo. Ok, muito obrigado aí pelas suas considerações iniciais. Agora eu quero convidar para fazer uso da palavra o procurador Paulo Henrique M. Oliveira, também representando a Procuradoria-Geral do Estado. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença. Boa tarde a todos, representando a Procuradoria-Geral do Estado, e em complemento às palavras da doutora Angélica, estou, no momento, acompanhando o processo que foi instaurado em 2011, visando o retorno do imóvel à propriedade do Estado, em razão do descumprimento dos encargos determinados lá na escritura de doação para a Associação Sorocabana. Esse processo, primeiramente, ele é um processo, os autos físicos, e como nós sabemos agora com a pandemia Covid-19, esses processos físicos estão com os andamentos suspensos no Tribunal de Justiça e com previsão de retorno agora para o dia 3 de agosto. Então, desde março, não há nenhum andamento processual. Como a doutora Angélica bem mencionou, esse processo, a Associação Sorocabana, ela, resumidamente, né, em razão do tempo, ela contestou a ação, alegando basicamente que não descumpriu esses encargos determinados na escritura pública e solicitou e pediu a produção de prova pericial para comprovar essas alegações dela. Inicialmente, o juiz indeferiu, mas eles recorreram e com esse recurso que fez com que o processo não tivesse ainda um termo final até o momento, porque esse recurso foi até o Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, e retornou com a determinação para que fosse produzida a prova pericial. E a prova pericial ela é complicada, principalmente imobiliária, que as partes apresentam quesitos e o perito nomeado também apresenta uma estimativa de honorários e, ultimamente, esse processo, o andamento final dele o perito nomeado pelo juiz estimou um valor de honorários e o juiz determinou que a Sorocabana, por ter sido ela que fez o requerimento da produção da prova, depositasse esses honorários para que fosse dado início à produção da prova. Até o momento, pelo que se tem notícia nos autos, a Sorocabana ainda não depositou. Provavelmente, eu acredito que a partir do dia 3 de agosto que a gente vai poder constatar melhor isso, provavelmente a Sorocabana, acredito que não deva efetuar esse depósito dos honorários, que foram estimados em R$50 mil, e aí acarretaria o que a gente chama de preclusão da produção da prova. Com a preclusão da prova, ela perde o direito de produzir a perícia, e aí nós podemos pedir em juízo o julgamento do mérito. E aí obter em primeira instância a sentença que determine o retorno da propriedade do bem ao Estado. E parece que essa é a providência necessária para que o Estado possa efetuar a doação do imóvel ao município, o município poder fazer as reformas e dar andamento aí ao projeto de reutilização do hospital. Ok, muito obrigado, então, pelas considerações do senhor, e agradeço as considerações de todos os convidados. Agora vamos passar a fala para os vereadores, os 9 vereadores. Eu queria entrar no entendimento aqui com os vereadores. Normalmente a gente faz o uso da fala por ordem alfabética, mas eu gostaria de perguntar se haveria possibilidade, uma vez que a Juliana Cardoso, na época, fez o requerimento, para que ela pudesse ser a primeira a fazer a pergunta, ou as perguntas, e em seguida, por ordem alfabética, a gente seguir dentro da nossa pauta de perguntas por parte dos 9 vereadores. Pode ser assim? Ok, então. Então, passa a palavra aí para a nobre vereadora Juliana Cardoso. Boa tarde. Oi. Já tentei... André, eu tô chegando no elevador, André.
Então, eu posso abrir para os demais? Quando você chegar, você entra? Já entro, já falo, já estou chegando. Okay. Então, tá? Deixa eu abrir. Deixa a pessoa falar primeiro. Obrigada. Okay. Então, deixa eu abrir aqui para o nobre vereador Celso Gianazzi. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, presidente André Santos, vereador André Santos. Boa tarde, vereador Gilberto Natalini, presidente, vereadora Juliana Cardoso, doutor Milton Ferreira. Muito boa tarde ao procurador-geral, representante da Procuradoria-Geral do Estado, doutor Paulo Henrique, doutora Angélica Veloso, muito boa tarde, e doutor Zamarco, muito boa tarde a todos e a todos que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais. Antes de eu começar a fazer meus questionamentos, presidente, eu gostaria só de pedir ao presidente que garantisse um momento de fala para um movimento social, um movimento coletivo que tem ali na Zona Oeste, que participa numa luta pela reabertura do Hospital Sorocabana, que é o Comitê de Defesa do Hospital Sorocabana, que acompanha desde o primeiro dia, né, do fechamento do hospital. Eu gostaria que pedisse o direito à fala, para que eles pudessem também se posicionar aqui e relatar o que eles vivenciaram todo esse tempo, ter um conhecimento muito amplo daquela região ali da Zona Oeste. Algum vereador se opõe a isso ou, pelo menos, um representante, até por causa do nosso tempo, a gente pode abrir para fala? Ok, então, a gente abre após as falas dos vereadores, então a gente abre para o representante do movimento, o vereador Celso Gianazzi, a fim de que ele faça a pergunta a quem de direito, tá bom? Então, okay, obrigado, presidente. Então, o que eu gostaria de colocar é que nós, desde o ano passado, a gente tem feito aí esse questionamento, acionado a Secretaria Municipal de Saúde, sobre a reabertura do Hospital Sorocabana, né, que, como todos nós sabemos aqui, o Hospital Sorocabana está localizado ali na Zona Oeste, tem um vazio assistencial muito grande. O próprio doutor Zamarco aqui reconhece, né, representando a Secretaria Municipal de Saúde, reconhece essa carência ali naquela região da cidade de São Paulo, né, uma região muito necessitada, tem mais de 350 mil pessoas ali necessitando de atendimento de saúde, e a reabertura, a instalação de um hospital ou a reabertura do Hospital Sorocabana é muito importante para a cidade de São Paulo. Então, por isso, a gente vem nessa luta, os movimentos sociais da região, o Comitê em Defesa do Hospital Sorocabana tem feito isso, vários vereadores. No ano passado, nós fizemos uma audiência pública no Teatro Cacilda Beck para tratar desse assunto, e naquela ocasião, parece que houve ali um descaso, tanto do governo do estado, né, que foi convidado, como da nossa prefeitura também, que não mandou representante. Então, a gente, desde aquele momento, era novembro de 2019, que nós fizemos essa audiência pública, o representante do estado não era da procuradoria, não me lembro mais o nome, mas depois a assessoria pode até resgatar o representante do governo do estado, e as palavras que ele disse, doutor Paulo Henrique, doutora Angélica, não nos levava a esse conhecimento desse fato da ação judicial nesse momento. O fato é que nós temos no governo do estado o governador João Dória, que é de um partido do PSDB. Nós temos na prefeitura de São Paulo o prefeito Bruno Covas, que também é do PSDB, e a gente entende, né, todos nós aqui entendemos que há necessidade do entendimento de sentarem os dois governantes, né, que estão aqui nesse momento exercendo os cargos públicos, para que sentem e resolvam essa situação, conversando, fazendo até uma conversa no Tribunal de Justiça, né, para fazer o andamento, que esse processo possa andar mais rapidamente, para que a população seja atendida, né? Nós precisamos do Hospital Sorocabana. O prefeito Bruno Covas, ele anunciou a abertura de mais 60 leitos ali no andar térreo, mas isso não é o suficiente. É uma vitória do movimento social que luta muito pela reabertura do Hospital Sorocabana, mas ainda não é suficiente. A gente precisa da reabertura dos outros 5 andares do hospital, que é muito importante. Era importante no passado, ficou muito mais importante agora, durante a Covid-19, essa grande pandemia, e ficará muito importante também na sequência, o pós-pandemia, porque nós continuaremos com um déficit
de leitos aqui na cidade de São Paulo muito grande. Então, o Hospital Sorocabana, ele cumpre esse papel ali nessa região. Então, gostaria de perguntar, deixar a pergunta para ver se existe essa possibilidade por parte dos representantes da Procuradoria, doutor Paulo, doutora Angélica, desse entendimento entre o governador e o prefeito, para que faça uma reunião conjunta com o presidente do Tribunal de Justiça, para que dê encaminhamento e agilidade também a esse processo para definição e da doação. Feita essa consideração, se existe a possibilidade jurídica, eu estou falando política, mas jurídica, da doação do hospital para o município, para que ele seja, de fato, municipalizado e instalado com toda a sua infraestrutura para atendimento à população. Ok, então o senhor deseja direcionar a pergunta para representante da Procuradoria-Geral do Estado. Então, qual dos dois, o procurador Paulo ou a procuradora Angélica, gostaria de responder essa pergunta feita pelo vereador Celso Gianazzi? Sim, é possível, sim, porque, assim, o processo, precisamos verificar os autos agora, quando retornarem a atividade presencial no fórum, se efetivamente a Associação Sorocabana deu andamento ao que lhe cabia, ou seja, o depósito dos honorários ou não. Se não, a ideia é dar um andamento do processo mais célere e obter uma decisão judicial favorável ao Estado, porque as provas dos autos lá são contundentes, no sentido de que a associação descumpriu integralmente o que lhe cabia ali na doação do imóvel, os encargos da doação do imóvel. Nesse sentido, eu acredito que a associação não deva ter dado andamento, não deva ter depositado, acho que é difícil saber agora, sem ter acesso aos autos, mas provavelmente, havendo isso, a gente pode direcionar o andamento do processo, inclusive até conversando com o juiz responsável pelo feito, para ter um andamento célere e no sentido de obter o provimento jurisdicional favorável ao Estado, no sentido de obter aí a propriedade de volta do prédio e, com isso, dar andamento aí à doação do imóvel ao município. Presidente, uma coisa em cima do comentário do procurador Paulo? Presidente, só falando, doutor Paulo, vocês que estão participando são partes do auto, essa associação, ela está ativa ainda, ela está respondendo aos autos, e se há, doutor Paulo e doutora Angélica, a possibilidade de um acordo do governo do Estado com essa associação também, para resolver esse conflito judicial? Acordo. Eu não sei te informar, a questão de acordo aí depende do contato, aí seria contato mais político entre as partes, né, da representante do Estado e o representante da associação, mas a associação, desde novembro, não tem notícia de manifestação nos autos. E março, o processo foi suspenso, o andamento processual foi suspenso em razão da pandemia, inclusive o acesso aos autos é impossibilitado, porque o fórum se encontra fechado, somente com atividade telepresencial e remota. Se fosse um processo eletrônico, com certeza nós já teríamos aí uma decisão, favorável ou desfavorável. Ok, vereador Celso. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado, doutora Angélica. Obrigado, então, ao vereador Celso Gianazzi e aos que deram as respostas aos procuradores. Deixa eu passar agora a fala para a vereadora Juliana Cardoso. Mais uma vez, Juliana, boa tarde. Tá? E fique à vontade aí para fazer as suas perguntas. Nós alinhamos aqui com os vereadores a possibilidade de colocarmos todas as perguntas de uma vez, a pessoa faz as perguntas, já direcionando para quem que ela quer que
de quem ela quer que haja resposta, para que todos tenham a oportunidade de fazer as suas perguntas, terem suas respostas e, assim, os vereadores conseguirem chegar em tempo hábil para a sessão plenária, porque hoje vai ser uma sessão plenária daquelas que você já sabe. Então, mais uma vez, boa tarde, vereadora Juliana Cardoso. Boa tarde, vereadores e vereadoras, né, com nossos convidados. Reafirmo aqui que é extremamente necessário a gente fazer a escuta da sociedade civil, né? Afinal de contas, como eu protocolei esse requerimento pelo Conselho, a pedido do Conselho Participativo da Lapa, né, que a gente fizesse não só um diálogo, mas que a gente fosse fazer uma vistoria técnica, né, para poder verificar se o hospital, 5 andares que ali estão, se eles teriam a possibilidade técnica de fazer uma abertura de um hospital para a região da Lapa. Então, isso eu ainda insisto, né? Eu insisto que a gente possa fazer isso, independente da relação que a Secretaria de Saúde coloca, porque eu fui pessoalmente lá no hospital, fiz a vistoria, né, enquanto mandato, e tem possibilidade de a gente entrar, porque é no primeiro andar, né, a relação, e 5 para cima teria possibilidade, sim, de a gente estar caminhando. Eu acho que isso vai ser um bem que nós vamos, enquanto vereadores da Comissão de Saúde, para trilhar, né, para que aquela região tenha um hospital 100% SUS. Bom, eu queria aqui... a nossa sessão plenária é 15 horas, né? Então, para esse assunto, eu sei que tem muita gente para falar, mas eu não queria ter pressa. Eu posso até, inclusive, continuar, se os nobres vereadores precisam sair, porque eu sei que hoje a pauta vai estar quente, inclusive eu estou, né, aqui por conta da relação da educação, mas é um assunto que demorou muito para a gente poder conseguir colocar na mesa esses atores que estão aqui dialogando, tá? Eu sei que o vereador André tentou falar comigo, mas eu tive um problema, não consegui dar um retorno, porque ele queria combinar comigo antes. Bom, vou nas perguntas. A gente sabe, né, que esse hospital, né, conforme foi colocado aqui, é um patrimônio do Estado, tem essa relação jurídica, né, a prefeitura funciona em uma parte daquele pedaço, mas, efetivamente, eu gostaria de saber se já essas unidades funcionando da saúde do município nesse espaço que é do Estado, por que não pode passar totalmente? Porque eu ouvi, eu não estava na tela, mas eu estava ouvindo vocês no fone de ouvido. Vocês estão dizendo que tem uma relação judicial, ok. Mas se fosse uma relação judicial, seria para todo o prédio, não é para uma parte deles, né? Então, a partir disso, você teria a possibilidade de encaminhar o restante da posse para funcionar o serviço. E mesmo que não fosse somente pelo município, o Estado também tem interesse em reorganizar os seus hospitais, tá certo? Então, essa parceria, ela é, nesse momento, onde a gente está vivendo numa pandemia, que os recursos foram voltados para o atendimento da saúde e assistência social, eu acho que nós estamos perdendo uma oportunidade, né? Uma oportunidade única de conseguir, de fato, que depois aquele hospital ficaria para a região. O Zé Marco falou aqui, olha, tem um atendimento aqui, num espaço, em um outro hospital, em outro, mas não é o suficiente. A gente sabe que as pessoas têm que perambular para poder chegar ali. Bom, também eu queria saber dos procuradores, que parece que tem um parecer desfavorável da Procuradoria do Estado acerca de adoção de medidas no sentido do hospital, a reabertura do hospital completo. Então, quando vocês dizem que tem uma relação judicial, eu ainda não enxerguei se tem uma relação específica desfavorável para a abertura do restante. Eu queria que vocês esclarecessem isso para mim, por gentileza, né? E a outra coisa é que a gente sabe que tendo em vista que os princípios da administração pública, sobretudo com eficiência, eles poderiam dizer que essa morosidade, eu fico pensando que essa morosidade de reabertura do Sorocabano, ela é muito longa.
E se conseguíssemos, por exemplo, falar com o juiz para poder destravar, claro que tem um processo do Sorocabana, um processo que a associação também tem que ter um espaço de fazer a sua defesa, enfim, a gente sabe os processos jurídicos. Mas assim que passar o processo jurídico da associação, o próximo passo está com a gente, o próximo passo está com a procuradoria, o próximo passo está com o Estado, o próximo passo está com o município. Eu não vejo uma outra barreira. E se tiver uma outra barreira, eu gostaria que vocês me dissessem, por favor, muito claramente, né? Qual é a barreira que tem e que falta para a gente poder fazer essa junção da Prefeitura e do Estado para a abertura do hospital totalmente. Muito obrigado, vereador André Santos, e ainda sigo firme solicitando que a nossa vistoria seja presencial, técnica, com os técnicos aqui da Câmara Municipal, que temos profissionais muito bons que podem nos acompanhar para a gente poder ter esse relatório técnico. Obrigada. Bem, antes de pedir aos representantes da Procuradoria-Geral para responder a pergunta da vereadora Juliana Cardoso, o vereador Gilberto Nastalini gostaria de comentar alguma coisa em cima do que a vereadora, então, apresentou para nós. Seria isso, Gilberto Nastalini? Presidente, eu acho que nós deveríamos fazer nossos questionamentos e os convidados responder no final, porque eles juntam todas as perguntas e respondem num pacote, senão fica muito picotado e a gente perde um pouco o fio da meada. Se Vossa Excelência permite, eu e o Milton Ferreira e Vossa Excelência mesmo, se quiserem fazer os questionamentos, os procuradores e o doutor Zamarco anotam e, posteriormente, eles podem responder às nossas e às questões também do movimento social, que possivelmente vai ter a palavra também, deverão ter a palavra hoje. É a minha proposta, presidente. Como aqui a proposta de todo mundo é bem aceita, deixa eu só perguntar aos vereadores se tem alguém que se opõe a essa proposta do vereador Gilberto Nastalini. É a primeira pergunta que eu faço aos vereadores. Podemos tocar assim como ele colocou aqui? Ok, então ninguém se opõe, então nós vamos seguir. Só quero perguntar agora aos procuradores e também ao doutor Luiz Zamargo se fica melhor assim para vocês responderem. Tem alguém que se opõe a esse tipo de segmento aqui das perguntas da comissão? Ou podemos seguir assim? Então, ok. Então, por favor, anotem aí as perguntas. Vou pedir então já o vereador Nastalini, já para eles responderem apenas a da Juliana. Em seguida, vem já a sua colocação, ou a gente então pode já tocar com o senhor, já fazendo a pergunta, e eles, então, no final, fazem... Pode ser melhor assim, né? Então, tá bom, vamos lá. Doutor, o senhor, então, ou o procurador Paulo, ou a procuradora, responda uma das 3 perguntas da vereadora Juliana, e o restante responde aí no final, para que eu possa passar aí para o vereador Gilberto Nastalini, para que ele possa iniciar as suas perguntas. Então, qual dos dois gostaria de responder uma das 3 perguntas da vereadora Juliana Cardoso? Bom, quanto à possibilidade de uso total do imóvel, no processo houve a seguinte ocorrência. E, de início, foi concedida uma liminar de reintegração de posse. Então, assim, o Estado tem a posse do imóvel, ainda não tem o domínio, ou seja, a propriedade, em razão dessa discussão com a Associação Sorocabana, mas tem a posse, e inicialmente a posse era sobre a totalidade. Mas foi constatado ali que havia 2 contratos em andamento e que a associação terceirizou alguns serviços. Terceirizou o estacionamento com uma empresa e terceirizou, se eu não me engano, o serviço de nefrologia com uma outra empresa. Em razão disso, a reintegração de posse, que inicialmente era total, se deu de forma parcial no primeiro momento. Porém, desde, se eu não me engano, 2013, houve a reintegração com o mandado cumprido da totalidade do imóvel. Então, o Estado hoje tem a posse integral do imóvel do Hospital Sorocabana. Repetindo, não tem ainda o domínio. É a questão do domínio, ou seja, da propriedade, é que impede do Estado
proceder à doação do imóvel ao município para dar andamento, inclusive aí são outras questões envolvidas, questão de financiamento de reforma, etc. Mas a posse, o Estado tem integralmente do imóvel desde 2013. Ok, então, muito obrigado. Já a vereadora Juliana Cardoso comenta um pouco sobre a resposta do senhor e também, é claro, após o restante das respostas do senhor, das perguntas formuladas por ela. Deixa eu passar, então, para o vereador Gilberto Natalini, na sequência, para o vereador Milton Ferreira, e logo após, caso chegue a vereadora Noemi Nonato, ela também faz a pergunta e, no final, os senhores tragam as respostas que a gente estiver solicitando aqui na nossa comissão. Vereador Gilberto Natalini. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadora Juliana, vereador Celso, vereador Milton Ferreira. Boa tarde, doutor Zamarco, Rubens Alves do Conselho, procuradora Angélica e Paulo Henrique e demais que estão acompanhando aqui essa audiência. Eu atuo ali no Sorocabana desde antes do fechamento, desde antes do hospital fechar. Aquela associação estava numa situação muito difícil e nos procurou na Comissão de Saúde e nós resolvemos ajudá-los. Eles estavam com bastante dificuldade financeira. E aí eu fui ao governador Geraldo Alckmin, na época, em nome da Comissão de Saúde da Câmara, pedir ao governador uma ajuda financeira para aquela associação. O governador deu essa ajuda financeira, colocou dinheiro ali para ajudar a manter o hospital aberto, que eles ameaçavam toda hora de fechar. Nesse caminho, nós descobrimos que essa associação não era digna da nossa confiança, não tinha probidade para nós defendermos as questões da associação lá do Sorocabana. Descobrimos por várias fontes, né? E eu me retirei do processo porque eu não quis mais ajudar aqueles que não deveriam ter a nossa confiança, por questões de desvio de dinheiro público. O governo também saiu fora. E aí eles se afundaram nas dívidas, nas improbidades e nas incompetências administrativas e fecharam as portas do hospital. Esse é o fato. Esse é o fato. Nós temos várias provas disso e tudo mais. A partir daí, nós começamos a lutar aí na Lapa, junto com várias instituições da Lapa, muitas delas muito representativas, como o Conselho de SABs, a OAB da Lapa, Associação Comercial, várias instituições, entidades, o SOS a Vila Leopoldina, enfim, para que a prefeitura assumisse aquele hospital. Nós sabíamos que tem uma cláusula na doação que foi feita, na cessão que foi feita para a Associação Sorocabana, fechadas as atividades do hospital, o terreno e o que tinha em cima do terreno voltaria para a posse do Estado. Isso está lá escrito, porque me mostraram. E foi exatamente o que aconteceu, porque o Estado, pela nossa pressão, estamos e tal, o Estado, a Procuradoria do Estado entrou com um pedido de reassumir a posse do terreno. Houve uma briga, a associação, a Justiça queria pôr o hospital no leilão para pagar dívida trabalhista, acabou o Estado ganhando uma liminar, porque tinha que voltar para o Estado. Aí nós começamos a negociar entre a Prefeitura e o Estado, uma negociação muito difícil. Embora fossem, na época, aliados políticos, mas essas coisas são muito difíceis entre governos. Nós começamos a negociar do Estado municipalizar o hospital, passar a gestão do hospital, não a posse, a gestão daquele prédio para o município. Avançamos bastante nisso, até que conseguimos que o município tomasse posse, não como dona do pedaço, mas como gestora daquele térreo do hospital. Foi um título precário, mas abriu lá um serviço de saúde que está funcionando até hoje. O serviço de saúde que está lá. O restante do hospital, os outros andares, o que foi feito, vereador André Santos e demais presentes? Foi feita uma negociação, porque tem que ter uma reforma grande, aquilo não é uma reforma pequena. Tem que modernizar aquele imóvel, não pode ser do jeito que está, não adianta dar um tapa lá e para cá, porque ele é um hospital antigo, tem 50, 60, 70 anos. Ele precisa ser modernizado na arquitetura hospitalar moderna. Esse projeto foi feito
alguns anos atrás, pela Secretaria de Estado da Saúde. Esse projeto existe, nós o resgatamos há pouco tempo atrás. Não sei se ele já está superado, mas ele existe. Foi feito. Calculou-se que 52 milhões de reais para você reformar, equipar e entregar o hospital aberto. E aí houve um acordo entre o Estado e a Prefeitura, que cada um daria 26 milhões, o Estado 26, a Prefeitura 26, reformariam tudo, equipariam tudo e a Prefeitura assumiria a municipalização do hospital. Aí chegou 2012, acabou o governo municipal, ganhou o prefeito Haddad. O prefeito Haddad entrou, continuou a negociação, mas não aceitou, o prefeito Haddad não aceitou colocar os 26 milhões da Prefeitura. Queria que o Estado financiasse tudo, os 52 milhões. Aí o Estado pulou fora e acabou a conversa. E aí ficou aquele tempo todo da gestão do Haddad parada a negociação, porque aquele acordo inicial não foi aceito pela nova gestão da Prefeitura. Depois, quando o prefeito saiu, entrou uma nova gestão, voltou a negociação. Tudo isso a gente fez junto com a Lapa. Tem tudo registrado nas reuniões, nas plenárias que nós fizemos. Foram dezenas, se não centenas de plenárias, talvez dezenas de plenárias que nós fizemos para discutir esse assunto. E aí o que aconteceu? Aconteceu que, no meio de campo, o secretário municipal veio na Câmara, nós convidamos, a Comissão de Saúde convidou, ele veio mais de uma vez e falou: eu quero abrir o Hospital Sorocabana. Se o Estado passar para mim, eu topo ir atrás do dinheiro, até do BID, seja de onde for, eu quero abrir. Palavra dele, nós temos que acreditar na palavra da autoridade, senão não dá para discutir com ninguém. Veio aí, eu estou terminando, presidente, veio aí a peninha, que é um penão, esse negócio da procuradoria, que a posse, que a disputa, que não sei o quê, jogou areia no ventilador, e aí nós estamos nesse imbróglio que não anda nem para frente nem para trás. Então, eu acho, a minha opinião, é que eu tenho a palavra, nós temos a palavra do secretário municipal de saúde, que ele quer fazer o hospital funcionar, ele quer assumir o hospital, inclusive bancar a reforma. Isso é o secretário Edson Aparecido falou isso várias vezes. Está aí o Zamarco, que deve saber disso. O Estado está dizendo que não pode entregar o hospital para a municipalização, porque tem uma questão jurídica. Eu proponho e propus na comissão que a Comissão de Saúde do município, junto com a Prefeitura, peça uma audiência ao secretário de Estado, vai lá junto com a Procuradoria, para saber aonde está o nó da questão. Os procuradores estão dizendo onde está o nó. Tem que fazer uma gestão política no Tribunal de Justiça. Não pode tratar esse processo como um processo qualquer. São milhares e milhões de pessoas que dependem desse hospital. O Estado tem que entrar com tudo para resolver essa pitimba e o município cumprir a promessa de que, resolvida a pitimba jurídica, eles vão entrar lá para reformar o hospital. Então, é a minha opinião. Eu não vou fazer pergunta, porque eu já estou sabendo do que está acontecendo. Eu só estou dando a minha opinião, que agora é pressão política. Se o movimento social quiser nos ajudar, é muito bom, é muito importante, junto ao Estado. O secretário de Estado está com a bola no pé. E os procuradores, tem 2 deles aqui da maior eficiência, né? Mas nós temos que fazer as gestões para superar essa questão. O sorocabano não tem direito sobre a posse daquilo. Eles faliram por improbidade. O processo dele tem mais de 12 mil páginas na Justiça. Então, fica aí a minha sugestão e a luta para a gente poder reformar e reabrir o Hospital Sorocabana. O Estado está com a palavra nesse momento e a Prefeitura que cumpra a sua. Muito obrigado, presidente. Ok, vereador Gilberto Natalini. Obrigado aí pelas suas considerações, suas palavras, e que os representantes, tanto do Estado quanto do município, possam analisar a proposta apresentada pelo senhor, a fim de que a gente possa avançar em relação a esse caso. Vamos, então, agora a palavra ao vereador Milton Ferreira. Boa tarde, vereador Milton Ferreira. Boa tarde. Fica à vontade aí. André, depois você me escreve depois que terminar as falas. Sim, sim. Aí a gente vai criar um outro direcionamento. Vereadores e vereadoras. Cumprimentar também o superintendente do Hospital Servidor Público Municipal, Dr. Zamar, que faz um excelente trabalho aqui para a população. Também os procuradores, doutora Angélica, doutor Paulo Henrique, e o
nosso conselheiro municipal de saúde, que é o Rubens Alves. Muito obrigado pelo comparecimento nessa comissão de saúde. Nossa comissão de saúde fazemos um papel importante de garantir o atendimento às pessoas mais pobres e mais humildes. Claro que esse Hospital Sorocabano é uma demanda a longa data, a longo tempo. Estão sempre discutindo e vendo a melhor maneira de ser resolvido esse problema. Mas gostaria que os procuradores realmente se posicionassem qual o problema realmente, o que está acontecendo. O problema é político, o problema é técnico, que todos nós estamos se debruçando sobre esse assunto. O problema não é uma coisa assim super, é uma necessidade de saúde pública. Nós temos que garantir às pessoas o atendimento à saúde pública e hospitais públicos. Nós temos aqui uma grande carência agora após a pandemia, uma grande demanda de câncer. Nós temos o Instituto do Câncer aqui, Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, que faz um excelente trabalho atendendo a nossa população mais carente, mais humilde, que realmente necessitam, até quando for aí resolver esse problema, que lá cede uma boa parte de leito para que seja feito o atendimento a pessoas portadoras de câncer. É uma demanda muito grande nós temos aqui na cidade de São Paulo para fazer a quimioterapia, radioterapia, e o hospital, o instituto, ele está superlotado, ele está precisando de espaço. Nesse momento seria importante até a Comissão de Saúde, e todos nós, né, fizeram aí um requerimento para que seja atendido uma parte dessa população dentro desse hospital, o Sorocabana, que será, acho que, inaugurado logo em pouco tempo, porque agora é questão de necessidade, é questão de saúde. Então, é uma pergunta minha muito abrangente, né? Nós precisamos, sim, dar um resultado a essa população. Presidente, quem que está aqui representando a Secretaria Municipal de Saúde? Oi. Alô? Alô? Secretaria Municipal de Saúde, quem que está? É o senhor Luiz Carlos Amarco. Luiz Carlos Amarco. A municipal. Sou eu que estou representando, meu. Bom gestor. Então, fica aí uma pergunta para que a Secretaria de Saúde se debruça sobre o atendimento de pessoas de câncer, que aumente o espaço para que essas pessoas sejam atendidas, porque precisa. Agora, após a pandemia, está aparecendo todos os casos que estava praticamente em casa com medo de procurar o serviço público de saúde e sair contaminado. Então, essa população agora estão saindo à procura desse atendimento, principalmente cirurgias eletivas, tratamento de quimioterapia que as pessoas precisam. Então, fica aí esse apelo para o doutor Zamar, que eu sei que é muito competente. Obrigado a todos. Ok, então, vereador Milton Ferreira. Então, vamos alinhar da seguinte forma, vereadora Juliana Cardoso. Nós vamos pedir para responder já a pergunta do vereador Milton Ferreira, até porque o vereador Gilberto Natalini não tem mais nenhuma pergunta e a pergunta do Celso Gianazzi já foi respondida. Em seguida, eles respondem as perguntas apresentadas pela senhora e a gente abre algum espaço, tanto para que a senhora acrescente alguma coisa a mais na fala e também apresentar as pessoas, representantes dos movimentos, a fim de que eles possam também fazer as suas perguntas. E eu sugiro, já que houve um entendimento da gente seguir até as 2h15 a nossa sessão, da gente ampliar aproximadamente mais meia hora, até 2h45, para dar o tempo hábil para que vocês tragam se ficaria mais ou menos 7 minutos e meio para perguntas dos representantes e mais 7 minutos e meio aproximadamente para a resposta daqueles que estão representando, até porque nós não teremos condições de ultrapassar o horário da sessão plenária, porque não é permitido que a gente continue com a sessão
das comissões durante o período da sessão plenária. Então, eu queria entrar nesse entendimento com a vereadora Juliana Cardoso, para que a gente possa, então, seguir dessa forma e assim de maneira mais pública, de maneira mais aberta, para que todos possam, de fato, participar, a gente, então, seguir dentro dessa linha, e eu creio que vai haver tempo hábil para que as pessoas possam responder e a senhora falar aquilo que a senhora entende que seja importante para esse momento. É 1 minuto e meio, é só uma consideração que precisa ser falado, né, vereador Natalini? E aí atacou a minha, atacou meu partido, o meu prefeito. E eu preciso dizer aqui que não é verdade. Vereadora Juliana, porque é importante, eu vou te interromper agora, porque aqui, ó, tá aqui, urgente, a assessoria passou para nós, a Rede Câmara deu pau, ou seja, houve problema aqui na rede. Eu estou usando essa expressão popular, porque realmente sim, a gente entendeu. Problema em relação a isso e não estamos transmitindo absolutamente nada. Por que eu estou colocando isso? Porque já tem gente fazendo vídeo dizendo que estamos fazendo reunião secreta, tá? É só para que os próprios vereadores possam nos ajudar a orientar as pessoas de que não houve isso. A nossa reunião é aberta, mas houve, infelizmente, esse contratempo, e por conta disso a gente não está transmitindo diretamente aí pela TV Câmara por causa de problemas técnicos. É só isso, por favor, desculpe a interrupção. Continue aí a sua fala, vereadora, por favor. A gestão do prefeito Haddad, ela que fez a rede Hora Certa, tá certo? Ela que fez o SER, ela que ajudou, ela que efetivamente, claro que a gente precisa dizer que o Kassab fez o AMA, entrou com o AMA, mas as outras 2 políticas do SER e Hora Certa foi o Haddad. Então, né, precisamos falar a verdade aqui, porque senão fica parecendo que, né, o que tinha, inclusive naquele período, é exatamente essa ação que a Procuradoria do Estado coloca, de sempre ter uma relação jurídica emperrada. Sempre ter uma relação jurídica emperrada. E que hoje, mais uma vez, se a relação jurídica não for colocada como um processo de ser destravado imediatamente pelo Estado e pelo município, nós vamos perder o bonde. Nós vamos perder o bonde, porque recurso tem, gente. Recurso tem. E o que o senhor Bruno Covas fez até agora? 60 leitos que ainda está fazendo? E eu quero saber do Zamarco, que conheço bem, a gente sempre dialoga, é sempre um profissional muito respeitoso. E o que eu gosto do Zamarco é que ele fala a verdade. Ele fala, Juliana, é assim, assim. Assim. Então, isso é importante porque acho que na relação de poder público, né, da vereança, uma coisa que a gente precisa ter é a clareza dos fatos. Dá, não dá, dá, né? Mas eu quero saber, por exemplo, do Zamarco, que era uma pergunta que eu não fiz, se os 60 leitos, depois que terminar a pandemia, que vai terminar, ela continua no hospital. Ela incorpora dentro do hospital da Lapa, nessa possibilidade de a gente reabrir tudo. É isso. Obrigada, André. Ok. Então, deixa eu já passar para o doutor Zamargo, porque aí ele já responde a pergunta do doutor Milton Ferreira e já responde da vereadora Juliana Cardoso. Em seguida, os representantes da Procuradoria-Geral do Estado respondem, então, as perguntas feitas pela própria vereadora Juliana Cardoso. Por favor, doutor Zamargo. Vereador Milton Ferreira, em relação aí aos atendimentos de oncologia, a gente sabe que é bem importante esse atendimento, mas é um atendimento que a gente está tendo bastante problema no município, e porque esse atendimento ele é de responsabilidade do Estado. Então, a gente, inclusive, tem uma demanda muito reprimida dentro do município, e o município tentando resolver isso, né? O prefeito Bruno Covas otimizou os leitos do Hospital Santa Catarina. O Hospital Santa Catarina é um hospital municipal voltado só ao atendimento de oncologia e atendimento ao parto. Então, são as 2 coisas que esse hospital faz. A gente tem tido a resposta que o município tem hoje é graças aos serviços municipais, né? Porque o Estado está sobrecarregado e não dá conta dos nossos pacientes, tá? Em relação à pergunta da vereadora Juliana Cardoso, os 60 leitos, vereadora,
vão ficar para, de pós-pandemias, eles vão continuar para o município, né? E também muito importante falar, não deixa, que como a senhora mesmo falou, e o vereador Gilberto Natalini também falou, para fazer uma reforma no hospital precisa de 56 milhões e existe um impasse jurídico para a prefeitura assumir esse hospital. A prefeitura não pode, o secretário Edson prometeu para o Gilberto Natalini, e é uma vontade da Secretaria Municipal, é uma vontade do nosso secretário, é uma vontade do nosso prefeito, recuperar a estrutura do Hospital Sorocabano, mas como o próprio vereador Gilberto Natalini falou, são 56 milhões. Nós não podemos investir 56 milhões numa propriedade, num imóvel, onde a gente corre o risco de amanhã, juridicamente, a associação pegar de volta com toda essa melhoria, com todo esse dinheiro gasto nesse empreendimento. Então, nós precisamos ter a segurança jurídica para que possamos tomar posse desse hospital e fazer as reformas necessárias. É um hospital construído em 1955. Eu tenho uma experiência aqui do HSPM, hospital construído em 1957, que nunca foi feita nenhuma reforma. A gente não tem condições de assumir isso. E lá ainda pior, porque está parado durante muitos anos. A estrutura deve estar muito mais deteriorada do que eu encontrei aqui no HSPM. E o prefeito e o secretário estão aqui mostrando prova de que quer investir, quer recuperar a estrutura. Fará isso também lá, mas desde que tenha uma segurança jurídica para que esse dinheiro do cofre público não seja jogado fora, ok? O vereador, eu não estou ouvindo, não sei se o microfone está fechado. O meu tinha cortado. Bem, eu queria fazer uma pergunta ao vereador Gilberto Natalini, se ele vai permanecer aqui na comissão, tá? Porque surgiu uma situação de última hora aqui, para que o senhor possa presidir, continuar presidindo aqui a reunião da comissão. Caso não, para que eu possa passar a presidência aqui dessa nossa reunião para a vereadora Juliana Cardoso. Presidente André, eu prefiro que o senhor passe para a vereadora, porque eu tenho que me preparar também para essa sessão que vai ter. Eu só quero dizer a Vossa Excelência e aos senhores vereadores que eu não menti sobre o que eu falei e eu não minto nunca. Eu não minto nunca. O dia que me pegarem numa mentira, por favor, vocês podem me processar, me pôr na cadeia. O que aconteceu? Eu tive as informações do Estado e da própria Secretaria Municipal de Saúde lá, que houve um desentendimento entre a Prefeitura e o Estado para a reforma do hospital, entre o prefeito e o governador da época, porque o prefeito achou que não era justo a Prefeitura entrar com recurso, metade do recurso, para reformar um prédio que era do Estado. Ele aceitaria... Um minutinho, por favor. Ele aceitaria... Não, é porque eu fui citado, fui chamado de mentiroso. Então, só para que eu possa passar já a presidência para a vereadora. Eu não chamei o senhor de mentiroso. Eu falei que precisa dizer o que realmente está acontecendo. Eu chamo a pessoa. Eu não vou implodir a reunião, vereador José Natalini. Se houve ou não suspensão pelo prefeito Haddad do processo de negociação, se houve ou não. Ele fez o ser, sim. Ele fez, isso aí é louvável. Mas o resto da reforma, houve suspensão dos trabalhos. Eu gostaria de ter fala... Agora, vamos falar a verdade é essa. Então, por favor, vereador Gilberto Natalini, é só para eu passar a presidência para a vereadora Juliana Cardoso, em seguida o senhor fala, para que o senhor possa, de fato, realmente, se foi citado, o senhor ter o direito de poder responder à altura daquilo que o senhor entende que seja necessário. Tá bom? Então, o que passado, vamos fazer a cariação entre o governo do Estado e a Prefeitura para ver o que aconteceu. É isso que precisa fazer. Ok. Eu gostaria de passar, então, agora a presidência dessa reunião. Vereador André. Pois não? Como é uma reunião ordinária e não audiência pública, a presidência, no caso, tem que ser para o vereador mais velho presente. No caso, seria o vereador Milton Ferreira. Tá. O senhor, então, poderia, o vereador Natalini, ficar mais alguns minutos, então, para que pelo menos a resposta seja apresentada? Eu tento correr para retornar para a comissão.
Eu fico mais alguns minutos, pois não. Ok, então. Então, passo a presidência aí ao vereador Gilberto Natalini, a condução dos trabalhos. Pois não. Quem que está inscrito, então, agora? Eu não tenho a lista de inscrição. Então, agora só os representantes da movimento social vão responder as perguntas e depois o pessoal dos movimentos sociais. Ok. Então, está com a palavra com o procurador. Quem quiser se inscrever, por favor, avisa. Pela ordem, presidente. Gostaria de me inscrever, vereador. Pela ordem. Eu achava que poderia passar já para os movimentos, porque uma boa parte das perguntas que a gente fez, uma parte já foi respondido e eu acho que o movimento tem que querer conversar algumas outras coisas mais. Presidente. Concordo. Presidente Natalini, eu tinha feito uma consideração com o vereador presidente André Santos da inscrição do Comitê de Defesa do Hospital Sorocabana, para que eles fizessem a fala e foi deferida. Tá bom. É isso então, que nós estamos falando. Então, vamos fazer isso. Então, quem que tá pedindo inscrição? Além do comitê, quem é a pessoa que vai falar do comitê, por favor? Quem é o nome da pessoa? Vereadores, o comitê, eu passei o link para acessar a reunião para eles, indicaram os nomes, mas ainda não acessaram. Quem iria participar? Cadê o nome? Então, vamos esperar eles acessarem. Os nomes que estão para poder falar é o Márcio, o Hugo e o Rubens. No caso, passaram o Tony Zagato e a Silvia Maria Tomazini. Que eles são do comitê, tá? O que eu estou dizendo é que daqui nós temos o Rubens, o Márcio e o Hugo, que podem se identificar melhor. Que são do Quem movimento. É dos três que podem falar, para a gente dar a palavra, por favor? Quem dos três estou está disponível, vereador. Não, mas o Rubens já fez a sua fala. Você quer falar de novo, Rubens? Então, eu te dou a palavra. Eu gostaria, Rubens, bem rápido. Do Conselho Municipal. Pode falar, Rubens. É muito rápido. Nós estamos discutindo aqui, estou vendo, bastante pertinente as discussões, os encaminhamentos e os questionamentos. Só que nós temos algumas coisas para decidir, é isso que eu estou esperando. Por exemplo, a questão da vistoria, né? Se nós vamos ser autorizados. Eu já estive lá como conselheiro municipal, mas eu gostaria de ter isso daí muito, muito esclarecido. Outros pontos a gente vai ter que discutir posteriormente. Obrigado. Você está pedindo só a vistoria, né? Decisão da vistoria. Nesse momento, sim. Tá bom, Rubens. Quem mais que tem do movimento social que queira usar a palavra? Ô, Natalini, desculpa. Na verdade, é o Márcio. O Hugo é o que trabalha com a gente. Hugo é mais o o Márcio assessor. que está aí na sala. Isso, Achei que é o o Hugo Márcio. estava com dupla militância. Márcio, não. Nossa. Márcio, por favor, Márcio. Está com a palavra, Márcio. Márcio? A gente não tem nenhum. O Márcio não ingressou ainda. Ou caiu. Tem mais alguém? Caiu. Caiu o Márcio. Tem mais alguém? Além do Márcio? Do movimento, não. Ainda não. Então, enquanto o povo não acessa, vamos vendo a resposta do os pessoal. Procuradores, doutora Angélica e doutor Paulo, para responder o que faltou de pergunta dos vereadores, por favor. Boa tarde. A questão que nós temos que pensar aqui é o problema jurídico que nós temos, que é o Estado não tem como doar, nesse momento, essa área para a Prefeitura, enquanto esse processo judicial não for finalizado, não tiver um julgamento. E nós temos que aguardar agora se será feita ou não a perícia. A associação teve esse direito garantido pelo Judiciário. Nós não sabemos ainda se foi feito o depósito desses honorários. Se eles depositaram, vai ser feita uma perícia, vai ser ampliada a produção de provas. E se eles não fizeram o depósito, nós temos como tentar pedir um julgamento mais célere com todas as provas que já estão nos autos. Assim que houver uma decisão judicial transitada em julgado, é que será viável a transferência da propriedade dessa área. O Estado hoje só tem a posse e nós estamos discutindo a propriedade.
E, claro, como toda ação judicial, nós temos sempre a possibilidade de ganho ou de perda. Então, o entrave jurídico hoje é que nós não temos como transferir essa propriedade para a prefeitura enquanto não houver a solução final desse processo. Que juiz que está com a causa? É juiz de primeira instância ou é segunda instância? É juiz de primeira instância, ele está tramitando aqui na Vara da Fazenda Pública. Qual vara que está? A senhora pode informar a gente? Sim, é 12ª vara. 12ª vara. Da Vara da Fazenda Pública. Tá ok, o que ocorre é que, como nós explicamos, assim que o fórum reabrir, porque as atividades estão totalmente suspensas dos processos físicos, nós vamos ter essa informação, se essa perícia vai ser feita ou não. Mas hoje, aparentemente, pelo andamento, a gente tem a impressão que a associação não depositou. Mas eu não posso garantir isso para vocês, porque só consultando o processo físico para eu dar essa informação com certeza. De qualquer forma, doutora Angélica e doutor Paulo Henrique, eu aprovei um requerimento aí na comissão para pedir uma audiência com o senhor secretário. Agora mudou o secretário, né? Saiu um, entrou outro, mas não tem problema, a vida continua. Com o secretário de Estado, com a presença dos senhores procuradores e também com a presença de um representante ou do próprio secretário municipal, com a Comissão de Saúde, para que a gente possa, de viva voz, de corpo presente, discutir como que nós podemos ajudar. Nós sabemos que a questão é juiz, justiça, tem pouca inferência política, mas o juiz também tem coração, tem alma, e ele sabe da necessidade daquele hospital, sabe o que a associação fez no verão passado, todo mundo sabe, ficou sabendo, e da necessidade que a cidade tem de ter aquele hospital de volta. Então, nós vamos insistir na audiência com o senhor secretário de Estado, com a presença de vocês, dos vereadores da comissão e do representante ou do próprio secretário municipal de saúde, para darmos um andamento nessa questão, ajudarmos na questão jurídica também. Mais alguma questão? Presidente, só desculpa, só gostaria de incluir o Conselho Municipal de Saúde nesse grupo também, como representante da sociedade. Sua solicitação está registrada, quem vai decidir isso aí é a própria comissão, a sua presidente e os demais vereadores. Eu, da minha parte, não tenho nada contra, mas obrigado. Tem que ter uma anuência da maioria da comissão. Eu, da minha parte, tudo bem. Tá bom, Rubens? Bom, se não tiver mais assunto... Pois não. Se não tiver mais assunto... Presidente. Vereador Celso. Tem um representante que já está na sala, do Comitê de Defesa do Hospital Sorocabana, já está na sala. Quem é? É o Tony Zagato. Tony Zagato. Então, eu passo a palavra ao Tony Zagato, democraticamente, na reunião da Comissão de Saúde sobre Sorocabana. Por favor, Tony. Obrigado, presidente. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar todos os vereadores e vereadoras que estão aqui da Câmara. Queria agradecer a possibilidade de participar. Lamentar só que no canal de transmissão do YouTube nós não estamos tendo a transmissão, então está um pouco difícil da população participar. Eu só queria reforçar que o Conselho Participativo, senhor presidente, protocolou um ofício na Secretaria Municipal de Saúde solicitando tanto uma vistoria quanto a possibilidade de contribuir com voluntários técnicos, engenheiros e arquitetos para averiguar a situação dos 5 andares superiores. Além disso, nós constatamos, em função da nossa atuação como movimento popular no Comitê Sorocabana, que a matrícula que foi aberta em 1980 pela Associação Beneficente dos Hospitais Sorocabana não fazia referência à Lei 2763 de 54, que foi quem autorizou pelo governo do estado a transferência para a gestão do hospital que foi construído pela Estrada de Ferro Sorocabana. Portanto, essa matrícula aberta em 1980, salvo engano, e já em reuniões com os procuradores do município, Rafael Moreira e André Papa Filipax, essa matrícula, ao que tudo indica, é uma fraude. Essa matrícula nunca deveria ter sido aberta pela Associação Beneficente sem remissão à lei que autorizou que ela a gerisse. E, portanto, todas as pendências trabalhistas ali averbadas devem ser carregadas pela matrícula. Deve ser protocolado por
seja pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral do município ou pela Procuradoria-Geral do Estado, uma ação anulatória dessa matrícula, em função dela nunca ter sido autorizada, ao que consta na própria matrícula. Eu tenho este documento, eu posso compartilhar com todas as senhoras e senhores, que não há autorização expressa do governo do Estado para que essa matrícula tenha sido aberta. Isso se trata de uma fraude da apropriação de um bem público que foi apropriado por uma associação privada. Então, nós reivindicamos novamente que seja autorizada essa vistoria com a participação popular, com técnicos voluntários, e que esta matrícula seja anulada. Não faz sentido discutir dívidas trabalhistas carregadas ao Estado quando elas foram assumidas de forma fraudada por uma associação privada. É isso, eu agradeço, cumprimento a todos. Tony, por favor, eu pedi para você mandar esses documentos que você tem sobre isso que você falou, da matrícula, para a Comissão de Saúde, para ajudar a nós, vereadores, na conversa que nós vamos ter com o Estado, com a Procuradoria. Eu espero que o Estado nos receba para conversar sobre isso. O nosso objetivo comum de todos nós é reabrir o Hospital Sorocabana. Esse é o nosso objetivo, independente de qualquer coisa, né? Eu acho que daqui para frente tem que somar forças e entregar aquele hospital para a população da Lapa e da região oeste. Tá? Mais alguém? Podemos partir para o finalmente? Eu tenho uma pergunta para mim. Eu gostaria de esclarecer só a pergunta que foi feita. Ao que nos chegou sobre um vídeo, né? O vídeo que foi veiculado agora há pouco é porque nós não tínhamos recebido nenhuma informação sobre a possibilidade de participar. Eu já apaguei esse vídeo imediatamente assim que foi fornecido acesso ao link. Então, eu espero que essa questão esteja apaziguada e eu me coloco à disposição para participar de quaisquer outras reuniões e forneço esses documentos. Obrigado. Eu quero só responder a você. Eu estou interinamente, porque sou o mais velho da comissão, a presidente está de licença médica e o vice-presidente teve que sair. Que não houve, não há e não haverá da parte da comissão nenhuma iniciativa, pelo menos pelo nosso conhecimento, nunca teve de cercear. Se houve algum problema, parece que a rede da Câmara teve problema e tal, entre em contato com a gente, vocês conhecem todos nós, que a gente toma providência, porque não há intenção de cercear a participação popular de maneira nenhuma, tá bom? Está superado o episódio. Bom, não havendo mais nada a tratar na presente sessão, agradecemos todos os que participaram, vereadores, autoridades populares, aqui representantes, e declaro encerrado os nossos trabalhos de hoje. Muito obrigado a todos e viva o Hospital Sorocabana aberto. Viva o Hospital Sorocabana. Obrigado. Obrigado. Obrigado.